Fala, profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia, e hoje eu vou falar sobre um problema que ocorre com muitos profissionais contábeis e com certeza em algum momento na sua carreira você já passou por essa situação, que é quando você tem uma planilha de preenchimento mensal ou anual e quando acaba aquele período você precisa de uma nova planilha, tá? Só que com um ambiente todo renovado. É aí que começa o problema. O que muitos profissionais contábeis fazem é ou ter um arquivo para cada ano ou um arquivo para cada mês, tá? Só que isso acaba criando um volume muito grande de arquivos, né? E para administrar isso tudo é um pouco complicado, tá? Ou o camarada vai lá e cria diversas planilhas manuais aqui embaixo, né? Só que nesse procedimento ele tem que ficar apagando as informações. E aí, por exemplo, uma planilha anual, onde ele preenche ali o ano inteiro e aí só depois de 365 dias ele vai criar uma nova planilha, né? E aí ele já esqueceu quais são os campos ali que tem fórmula, ele pode apagar um campo errado ali, enfim. Isso pode causar um grande problema. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma técnica para você automatizar esse processo, tá? Existem várias coisinhas ali que a gente pode fazer, fica bem bacana. Então, vamos lá que eu vou te mostrar e você vai entender melhor essa técnica de forma bem tranquila. Vamos usar uma macro bem fácil, tá? Então vamos lá, ó. Então, por exemplo, tenho aqui uma planilha de um determinado mês, tá? Janeiro de 2020 aqui, onde eu preenchi ali com as informações, tá? De exemplo, né? Para a gente trabalhar aqui. E acabou a competência de janeiro e eu quero iniciar a competência de fevereiro. O que eu deveria fazer? Simplesmente vir aqui, ó, com o botão direito nesta planilha e vou vir aqui, ó, em mover ou copiar. Vou clicar aqui, ó, criar uma cópia e vou clicar mover para o final, para ele criar logo após a minha primeira planilha. Até aí tudo bem, ele chegou aqui, gravou, ele realmente colocou aqui, ó, ele copiou com todas as informações aqui pra gente de forma bem tranquila, tá? E aí o camarada vai chegar aqui e vai colocar, ó, 2 de 2020, tá? E vai lá efetuar as suas alterações. Então, por exemplo, aqui, ó, quantidade de faltas, que é algo variável, ele vai chegar aqui e vai apagar. Ele vai chegar na comissão, que é algo variável também, e ele vai apagar. Só que no meio do caminho ali isso se torna, né, trabalhoso. Imagina uma planilha um pouco maior do que essa, né? O trabalho que ia dar o profissional. Então, tem como automatizar esse processo? Tem, eu vou mostrar para você agora. Então, eu vou excluir aqui, ó, essa planilha aqui que nós não vamos utilizar, beleza? E eu vou pedir para o Excel gravar esse procedimento que eu fiz. Eu vou pedir para ele gravar, para eu não precisar ficar toda vez fazendo. Vamos lá? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho algumas maneiras, tá? Uma delas é vindo aqui, ó, na aba Desenvolvedor, na guia Desenvolvedor, tá? E iniciando a gravação de macros. Pode ser que a sua guia Desenvolvedor não esteja aparecendo, porque por padrão ela não vem no Excel. Então, como é que você faz? Rapidinho aqui, vem aqui em Arquivos, Opções, personalizar faixa de opções, e se a sua não estiver aparecendo é porque essa opção aqui, ó, desenvolvedor, está desmarcada. Você vai chegar aqui e vai marcar e aí vai aparecer a sua opção aqui de desenvolvedor. Estando na guia desenvolvedor, você vai vir aqui, ó, em gravar macro, tá? Eu vou dar um clique aqui, ó, e ele vai pedir para mim, ó, um nome para essa macro, tá? Então eu vou chamar ela de copiar, né? Vou chamar ela aqui, ó, de copiar planilha, tá? Vou dar OK e repare que quando eu der OK, é importante, tá? Que se saiba que quando eu der OK, tudo que eu fizer no Excel, ele vai gravar para mim, tá? Então eu devo fazer só as operações que realmente eu quero que ele faça, tá? Nada mais do que isso. Então vou dar um clique em OK aqui, ó, e vou vir aqui embaixo, ó, com o botão direito, vou vir em mover ou copiar, vou marcar aqui, ó, mover para o final e vou marcar aqui em criar uma cópia, tá? Tudo que nós fizemos anteriormente, só que agora ele vai gravar.
Vou dar um OK e ele foi lá e gravou. Agora eu vou chegar nos campos que são variáveis, tá? Como por exemplo, né, a opção aqui de faltas. Vou dar um clique no primeiro registro e aí eu vou usar um atalhozinho que é o Ctrl Shift seta para baixo, que ele vai até o último registro que tiver, tá? E eu vou dar um delete. Feito isso, eu vou para os outros campos. No nosso caso aqui, né, nesse exemplo aqui especificamente, eu vou no campo de comissão. Ctrl Shift seta para baixo e vou dar um delete. Se eu tivesse outros campos que fossem variáveis, tá? Eu iria fazer esse procedimento. Beleza? Então, fiz o que eu queria, eu vou dar um clique aqui, ó, porque até esse clique ele vai pegar, eu vou dar um cliquezinho aqui, ó, tá? Aqui, porque esse vai ser o último clique dele, e eu vou vir aqui, ó, em parar a gravação. Pronto, já criei a minha macro. Vamos ver se tá tudo ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa planilha aqui, eu já tenho a minha macro gravada, vou chegar aqui, ó, e vou criar um botãozinho, tá? Para aplicar a minha macro. Eu criei a macro, eu criei o código, tá? O Excel para mim, o que ele fez por trás? Ele criou ali uma sequência de códigos para mim, tá? E eu vou aplicar essa sequência de códigos a um determinado botão para me facilitar. Então, como é que eu faço isso? Bem simples. Vou vir aqui em inserir, vou vir aqui, ó, em ilustrações, tá? Vou usar aqui formas. Vou pegar uma forma aqui qualquer, vou pegar essa daqui, ó, tá? É um retângulos com cantos arredondados. Então vou vir aqui, repare que meu mouse virou uma cruzinha, ó, e aí quando eu clicar e arrastar, tá? Eu vou meio que desenhar ali o botão da maneira que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui, beleza. Vou clicar com o botão direito e vou vir em editar texto. Beleza? E vou colocar um nome para esse botão, para eu saber que aquele botão ali é o botão que eu vou usar para copiar a minha planilha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar copiar planilha. Poderia ser qualquer outra coisa, tá, pessoal? Então, eu vou dar um clique fora, tá? Vou dar um clique novamente aqui, ó, e vou tentar ordenar ali o nome, ó, para ele ficar bem bonitinho, tá? Vou aumentar aqui a fonte. Beleza. Vou selecionar aqui, ó, para ele ficar todos com a mesma fonte. Ó, beleza. Perfeito. E agora, como é que eu faço para aplicar aquela macro a esse botão? Vou clicar com o botão direito e aí vai ter um botãozinho aqui, ó, atribuir macro. Lembra qual foi o nome da macro que nós demos? Copiar planilha. Então, vou selecionar essa macro e vou dar OK. Vou dar um clique fora para sair da edição. E aí, quando eu clicar agora no meu botãozinho aqui, ó, de copiar planilha, se tudo estiver certo, ele vai criar uma outra planilha aí para mim, já com os dados limpos, tá? Vamos lá? Então, vou dar um clique aqui, ó, copiar planilha. Perfeito, ó, 2. E ele já criou com os dados limpos, ó. Por mais que eu, tá, chegue aqui, né? Eu tenho dados aqui, ó, tá? Quando eu pedir para copiar minha planilha, tá? Ele vai copiar com os dados limpos, tá? Só que a gente tem como melhorar. Ele já fez o que a gente queria, tá? Posso chegar aqui, ó, e alterar a segunda planilha para 2 de 2020, tá? E efetuar ali os meus procedimentos para poder trabalhar, né, com uma competência 2, tá? Só que ainda tem um probleminha aqui, a gente pode melhorar, Como é que a gente pode melhorar aqui, ó? Repare que se eu colocar aqui, ó, um novo funcionário na planilha 2, porque pode entrar um funcionário novo no mês 2, né? O que vai acontecer, ó, vamos lá, eu vou inserir aqui na planilha 2 de fevereiro, um nome aqui chamado fulano de tal. Vamos lá, fulano de tal. Vou colocar ali os dados do setor, colocar ali o salário, tá? A quantidade de faltas dele, tá? Na verdade, pouco importa para o que eu quero fazer. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui o botão agora. Eu estou na planilha de fevereiro
e vou copiar para criar a próxima planilha. Digamos que encerrou a minha competência de fevereiro e eu quero iniciar uma outra planilha. Olha o que vai acontecer. Ó. Vou dar um clique aqui. Ele criou uma segunda planilha, uma terceira planilha, só que reparem, ó, ele usou o nome de janeiro de 2020, até aí tudo bem, porque eu vou poder alterar ali, só que cadê o fulano de tal? Não está nessa planilha aqui. Isso por quê, pessoal? Porque quando eu criei a minha macro, tá? Ele ficou preso a essa planilha aqui, ó. Então ele sempre vai copiar essa planilha 1 de 2020. Então eu tenho um problema. Por quê? Se eu tiver um novo dado aqui, né? Um novo dado aqui em fevereiro somente, né? Eu vou ter um problema, porque eu não vou ter aquela informação nova ali. Então o ideal seria que o Excel copiasse para mim, né? Quando eu clicasse aqui, quando eu estivesse dentro da planilha 2 de 2020 e clicasse aqui em copiar, né, ele copiasse os dados da planilha 2 de 2020. Quando eu criasse a planilha 3 de 2020, o ideal seria que quando eu clicasse na planilha copiar para ele poder criar a 4, né, ele copiasse os dados da planilha 3 e assim por diante, porque cada mês eu posso ter um dado mais atual do que o outro. Vocês concordam comigo? Então nós temos um problema e vamos aprender a resolver também esse problema para ficar uma solução por completo. Então eu vou apagar aqui, ó, essa 2 de 2020, ó. Vou excluir aqui, tá? E vou, nesse caso agora, eu vou com vocês um pouquinho além. Eu vou editar o meu código. Por quê? É importante que vocês saibam, pessoal, que quando eu crio uma macro, tá? Eu estou pedindo para o Excel, na verdade, criar um código VBA para mim, tá? Então, o que ele faz por trás dos panos, na verdade, nada mais é do que ir lá e desenvolver um código VBA para mim. Eu não preciso ter esse trabalho, ele faz todo o trabalho pesado para mim, tá? Só que tem situações como essa que eu devo, né, alterar, né? Eu tenho essa flexibilidade de mesmo não criando um código do zero, tá? Eu posso chegar lá e alterar. E é algo bem simples, vocês vão ver agora, não é nada de um bicho de 7 cabeças não, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, vamos avançar aqui, ó. Vocês vão ver que é bem fácil. Então, como é que eu faço para acessar o código de uma macro gerada? Eu vou vir aqui na opção de desenvolvedor e vou vir aqui, ó, em Visual Basic, tá? Eu vou vir aqui, ó, na parte do Visual Basic em módulos. E aqui no módulo eu vou dar 2 cliques. E aqui é o código, tá, que ele gerou. Aí se a gente for parar para analisar, olha que bacana, olha como é o código VBA, ele é bem intuitivo. A primeira linha do código, tá, é essa aqui, ó. E aí ele fala o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ó, ele vai na planilha, né, nas sheets 1 de 2020, seleciona, beleza. Depois ele vai nessa mesma planilha e faz a cópia. Então ele dá um comando chamado copy, tá? E faz as instruções ali, né? Aí tem a opçãozinha aqui, ó, onde ele apaga, né? Clear contents, né? E aí ele vai de acordo com a planilha que ele está usando ali. Só que repare que ele tá setado, ó, sempre para essa planilha aqui, ó, 1 de 2020. Então ele sempre vai copiar os dados da 1 de 2020. Eu posso estar no mês 6 de 2020, que ele sempre vai copiar a planilha 1 de 2020. E agora, o que eu tenho que fazer? Então, de alguma maneira, eu tenho que deixar isso dinâmico. Na verdade, eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Tem diversas opções para deixar essa opção automática. Eu poderia criar uma caixinha, né, onde eu solicitasse ao usuário, na hora de copiar, que ele informasse ali qual era a planilha que ele queira que eu copiasse, tá? Então, só que isso é um pouco mais avançado. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, tá? Comentem aqui embaixo, né? Se vocês querem aprender, que a gente vai fazendo outros conteúdos como esse aí, tá? E avançando cada vez mais nesse assunto, que é um assunto formidável, tá?
Só que eu tenho uma forma mais simples de fazer isso. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou apagar esse aqui, ó, porque de fato eu não quero. Né? Eu não quero que ele sempre vá na 2, eu quero que ele faça algo mais inteligente, que ele vá na planilha que eu tiver, que tiver ativa. Então, se eu tiver na planilha 2, eu quero que ele copie os dados da planilha 2. Se eu tiver na planilha 3, eu quero que ele copie os dados da planilha 3 e assim por diante. Então, eu quero que ele copie, né, os dados da planilha ativa. Então, como é que eu faço isso? É simples, eu venho aqui e digo, ó, eu quero, Excel, que você faça o seguinte, ó, Active. Então, eu vou apagar toda essa linha aqui, tá, para facilitar para a gente, ó. E vou escrever, não vou nem escrever tudo, eu vou colocar só Active, ACT, tá? E vou dar um Ctrl espaço. Ele vai abrir ali para mim as opções. Então, ó, o que eu quero é que ele vá na Active Sheet, ou seja, na planilha ativa, tá? Repare que é bem intuitivo o VBA. E aí eu vou dar um ponto e vou dar um Select, ou seja, seleciona a planilha ativa. Tá? E aqui embaixo, onde também tem a planilha 1 de 2020, eu não quero que seja nada fixo, eu quero que ele vá de acordo com o que eu estiver trabalhando. Então eu vou apagar e vou colocar aqui, ó, Active Sheet, a mesma coisa. Tá? Então se eu der um Ctrl espaço ali, eu coloco parte do nome, tá? Ctrl espaço e vou ali, ó, Active Sheet. Tá? Só vou apagar aqui para ele deixar na mesma linha. Pronto. Então, aonde tinha um campo, um dado fixo, né, eu selecionei ali algo mais automático. Vamos ver se está tudo certo? Então, vamos lá. Fechei ali, tá? Então, eu estou na planilha aqui, ó, 2 de 2020, tá? E tem um dado novo aqui, ó, fulano de tal. Na planilha 1 eu não tenho fulano de tal, na planilha 2 eu tenho. Então, quando eu copiar aqui, ele se der tudo certo, ele vai criar uma outra planilha, tá? E e vai estar os dados do fulano de tal ali. Vamos ver se vai estar certo, ó. Então, copiei, ele criou aqui, ele chamou 2 de 2020, né, entre parênteses 2, e tá lá os dados, tá, do fulano de tal. Então, se eu chegar aqui e colocar, né, 3 de 2020, ó, e colocar um outro nome, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver, Manuel, tá? Preencher ali normalmente e quero copiar do mês 3 para o mês 4. Como é que eu faço? Vou vir aqui, ó, copiar planilha. Então ele criou a 3, ó, e com os dados já atualizados. Então ali e com os dados limpos, né, conforme a gente tinha visto. Beleza, pessoal? Então essa, tá, é uma forma de resolver esse tipo de problema. Temos como melhorar essa planilha aqui, tá, em 1000% ainda. Se vocês quiserem, tá, vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comenta aqui, tá? Algo bem simples ali, ó. Eu quero conteúdos como esse, gostei, enfim, qualquer coisa que a gente saiba que você curtiu esse conteúdo, tá? Que a gente vai criando outros conteúdos para poder automatizar ainda mais essa planilha aqui, tá? Tem muita coisa que pode ser melhorada. Vou terminar por aqui para não ficar uma aula muito grande, beleza? Essa planilha, como outras planilhas que vocês, caso queiram baixar, tá nesse endereço aqui, ó, infinitecnologia.com.br/planilhas para contadores. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir e de compartilhar esse conteúdo. Nos ajude a propagar, né, essa grande comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.